Olá, boa tarde. O Estadão continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O entrevistado de hoje é o empresário João Dória, candidato pelo PSDB. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tônia. Ele tem 58 anos, é empresário e apresentador de TV. Participarão comigo dessa entrevista os repórteres de política Pedro Venceslau e de Metrópole Fábio Leite. Boa tarde. Boa tarde. Candidato, o senhor é alvo de 3 ações do Ministério Público, né? Uma delas foi arquivada, mas o procurador já disse que tem interesse em recorrer. Eu queria saber do senhor como isso te afeta às vésperas do início de uma campanha, né? Tônia, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês, participando dessa entrevista na TV Estadão. Olha, eu respeito muito a Justiça, muito o Ministério Público, mas não tenho nenhum temor, até porque não fizemos absolutamente nada de errado. Essas ações foram, lamentavelmente, provocadas por aqueles que foram derrotados por nós nas prévias do PSDB. Ali o sentimento não era da busca da Justiça, mas de um prejuízo, claro, à nossa candidatura. Então, nenhum temor, nenhuma dívida, nenhum risco, estamos muito tranquilos. E acho que o Ministério Público tem que cumprir o seu papel, assim como o Judiciário. Ganhamos já na primeira instância com a medida do juiz que votou a nosso favor. João, não dá para não tocar nesse tema. Essas 3 ações, elas são, na verdade, a repercussão de uma divisão interna fratricida sem precedentes na história do PSDB. Que movimento que o senhor está fazendo para tentar atrair para o seu palanque, para o seu lado na campanha, nomes como o chanceler José Serra, como o ex-governador Alberto Goldman e como o senador José Aníbal, sendo que o Goldman e o Aníbal foram responsáveis por entrar no Ministério Público com uma ação acusando o senhor de abuso do poder econômico e de compra de votos. Pedro, primeiro, tratando-os com respeito, como merecem. Tem história e tem biografia na política brasileira e na política do PSDB. Eu não faço política com fígado, aliás, nunca fiz atividade nenhuma com fígado, nem no plano empresarial, nem no plano pessoal. Eu gosto de ser conciliador, aliás, é uma característica que eu tenho ao longo de toda a minha existência. Então, eu respeito a biografia deles, respeito a posição deles também, como respeitaria se na minha casa os meus filhos tivessem uma posição diferente da minha, ou até torcessem para um time que não fosse o meu time. Eu respeitaria, não deixaria de gostar e compreenderia, que é exatamente a posição que eu tenho. Compreendo a posição deles, não faço nenhuma atitude hostil e entendo que o tempo vai decantando esse processo até que ele, enfim, deixe de existir e possamos todos estar na mesma bandeira, na mesma trilha, no mesmo caminho do PSDB. Mas em relação especificamente ao chanceler Serra, tem algum tipo de aproximação, e até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que até o momento não se manifestaram em relação à sua campanha. O senhor espera que em algum momento eles entrem de cabeça na campanha? O presidente Fernando Henrique é um sábio, é uma figura pela qual eu tenho um enorme respeito e grande admiração, Pedro. Já falei com ele várias vezes, é um homem de partido. Fernando Henrique foi super correto desde o início. Ele disse: eu quero aguardar a convenção do PSDB, que aconteceu no último domingo, para oportunamente fazer a minha manifestação. Em breve nós estaremos juntos, Bruno Covas e eu, com o presidente. Eu tenho certeza que ele, no momento oportuno, saberá fazer. Agora, não espero do Fernando Henrique mergulhar para fazer campanha na rua. Nem é o caso. O presidente é um homem, vamos dizer, tem uma posição que o seu saber e a sua influência está na sua manifestação, não está na sua presença física na campanha. Quanto ao chanceler José Serra, por quem eu tenho um enorme respeito, é um homem com uma tradição e uma vida partidária que eu conheci quando ele foi nomeado pelo Montoro, do qual eu fui colaborador, secretário do Planejamento, indicado pelo Andrezinho Montoro, filho do falecido governador André Franco Montoro. Desde então vem cumprindo uma trajetória de muita eficiência na vida pública, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Também no momento oportuno nós estaremos juntos. O mesmo em relação ao Zé Aníbal, com quem já falei até algumas vezes, e o próprio Goldman, tenho respeito por ele também, gosto muito da esposa do Goldman, em particular, a do Ezeni, por quem eu tenho grande estima, grande admiração. A escolha do Bruno Covas para ser o seu vice ao seu lado foi uma maneira de unificar o partido, de tentar trazer essas pessoas, essas figuras históricas do partido para apoiar a sua campanha? Foi uma decisão natural, Tônia. Primeiro, o Bruno esteve do outro lado. O Bruno concorreu comigo nas prévias, mas teve uma postura de muita dignidade. Ele esteve ao lado do Trípoli e do Zé Aníbal. Mas ele, partidariamente, disse, aliás, desde o início, vou disputar, mas se não vencer, apoiarei o vencedor. Aliás, o que eu disse, inclusive numa entrevista aqui ao Pedro Venceslau na TV Estadão,
na primeira fase das prévias, onde você me perguntou se eu apoiaria o vencedor. Se eu apoiarei o vencedor, caso eu não seja. E foi exatamente o que fez o Bruno. Aliás, o Bruno foi um Covas. Né? Ele fez jus ao sobrenome que tem e à tradição do avô e do seu tio, Mário Covas Neto. Então foi eu diria, um comportamento natural e de grande exemplo partidário também. Há 20 anos que o PSDB não tinha chapa pura para a prefeitura, para o governo de São Paulo. E nós estamos fazendo uma chapa pura, com Bruno Covas e João Dória, e com aliança com 12 partidos, o que dá uma demonstração clara de que é possível fazer alianças em torno de propostas, em torno de programas. Já que o que é mais precioso numa chapa é o vice. Porque na vacância do titular, quem assume é o vice. E o vice você não demite, não tem demissão do vice. O vice cumpre o mandato de 4 anos, igualzinho o prefeito. E nós não abrimos mão, nem foi preciso, colocamos com muita clareza que o nosso objetivo na composição com os partidos era em torno de propostas e programas. E o Bruno, além disso, cumpre esse papel que você colocou muito bem, Tony. Ele é um integrador, ele é um agregador. O Bruno é muito querido no partido. Antes da gente encerrar essa parte mais política, queria que o senhor comentasse a decisão do Ministério Público de também investigar suposta troca de cargos no governo do Estado de São Paulo por apoio na sua campanha. Eles citam especificamente o caso do PP, com o Ricardo Salles, que assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. Como é que o senhor avalia a postura do Ministério Público nesse caso? Bem, eu nunca discuto a postura do Ministério Público. Eles fazem o que acham que devem fazer e nós temos que respeitar. O judiciário, você tem que respeitar e promotoria também. E eu tenho respeito por eles. Mas eu quero lembrar que o Ricardo Salles foi secretário particular do governador Geraldo Alckmin. Tem uma relação histórica com o governador. Ele não caiu de paraquedas, não chegou agora. Aliás, é um advogado dos mais brilhantes que eu já conheci e um grande valor. Não está no PSDB, mas sempre esteve muito próximo do governador. Se fosse fazer uma análise desse tipo, Pedro, tem que andar 120 anos na história. Né? Se você for duvidar ou questionar todas as coligações que envolvem participação de outros partidos em governo, ande 150 anos para fazer análise da história. Eu entendo como absolutamente normal. O governo do Estado tem isso, o governo federal tem isso, o governo do Rio de Janeiro tem isso, de Minas Gerais. Em todos os governos há isso, seja o governo municipal, o governo estadual ou o governo federal. As alianças fazem parte, não é só no Brasil, no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo onde há democracia, é assim que acontece. Candidato, queria insistir nessa história do loteamento, porque o prefeito de São Paulo tem que gerir ali também 32 subprefeituras. Via de regra, essas subprefeituras costumam ser loteadas entre os partidos que apoiam, ou apoiam na própria campanha, ou depois apoiam durante o mandato. O senhor disse, tem se apresentado como um quadro novo, é o único não político ali entre os candidatos que postulam o cargo hoje. Só que, historicamente, né, a gente pega, por exemplo, a gestão do prefeito José Serra, ele colocou nas subprefeituras candidatos do PSDB ou aliados derrotados em cidades do interior. O seu vice, que é o Bruno Covas, em 2013, inclusive o Estadão fez uma matéria mostrando que ele aparelhou politicamente a Secretaria do Meio Ambiente, indicando quadros do PSDB que sequer tem ligação com o meio ambiente, como um dentista, um advogado, um publicitário, para tomar contas de parque. Por que acreditar que o senhor vai fazer diferente se eleito prefeito? Bem, Fábio, com todo respeito, eu não sou político, eu sou empresário. Respeito os políticos e respeito a política, até porque sou filho de um deputado cassado e exilado pelo golpe de 64. Eu tenho respeito pelo legislativo e por aqueles que cumprem a sua missão política, mas eu não sou político, eu sou empresário. Não tem negociação nas chamadas subprefeituras, que aliás vão mudar de nome, serão prefeituras regionais. Eu deixei muito claro a todos os presidentes dos diretórios municipais dos 12 partidos que nos apoiam. Não tem negociação. E outra coisa, nós vamos fazer ali a indicação de gente do bairro, acabar com essa história também de ficar importando gente sob a alegação de que é competente, tem trajetória, tem história. Eu não posso acreditar que alguém de fora conheça melhor os problemas do bairro do que alguém que vive, mora e vai continuar no bairro, até para poder olhar nos olhos das pessoas e ter a responsabilidade de dizer, olha, eu fiz bem feito, não fiz mal feito, fui honesto, fui decente e fui competente. É isso que nós vamos fazer. Prefeitos regionais não tem negociação. Aliás, quero deixar claro, não tem negociação com nenhuma função na Prefeitura de São Paulo. Deixei claríssimo isso a todos eles. Até assustando um pouco alguns, mas esse rapaz é audacioso de falar isso.
Mas é a forma que eu entendo. Se a gente tem que renovar a política, ela tem que começar a renovar com postura e com firmeza. E graças a Deus isso não me falta. Mas quem é do bairro? No caso, os vereadores são gente do bairro. Hoje são os vereadores que loteiam a subprefeitura. Não, você tem vereadores, você tem deputados estaduais, você tem deputados federais, você tem lideranças, você tem sociedade civil, você tem a sociedade civil organizada, em associação comercial, em Lions, Rotary e outras. Há uma infinidade de manifestações válidas na sociedade civil. Indicações nós vamos receber. Agora, loteamento é uma coisa, indicações é outra. Não estou proibindo que se indique. Agora, qualquer indicação, a responsabilidade é do prefeito, não é de quem indica. E o prefeito é que vai tomar essa decisão. Não é quem está indicando que vai dizer, olha, isso aqui sempre foi meu, vai continuar. Se era, acabou. Não tem mais esse tempo de dizer, olha, aqui eu sempre mandei, vão continuar mandando. Acabou esse tempo. E outra coisa, qualquer indicação tem que ter ficha limpa e competência comprovada. Não importa o sexo, a cor, nem mesmo a idade. Agora, competência e ficha limpa é obrigatório. Candidato, o senhor diz que é empresário e não político, né? E uma das suas propostas, que é privatizar equipamentos públicos, tem sido uma das maiores críticas, tem recebido muitas críticas dos seus adversários, né? As pessoas dizem que o senhor é um empresário e quer tratar a cidade como uma empresa. Por que o senhor acha que privatização de equipamentos públicos como a Anhembi, como o Pacaembu, até mesmo de corredores de ônibus, seria a melhor saída? Tônia, por que é? Eu tenho que ter a sensibilidade e a capacidade de entender o que é bom para a cidade, o que é bom para a população. Eu não estou preocupado com o passado. Eu não estou preocupado com aquelas regras do século passado, do século retrasado, que sempre influenciaram a má política. Eu quero fazer a boa política, o que é bom para a cidade, o que é bom para a população. Não faz nenhum sentido o Parque Anhembi ser administrado pelo poder público. Eu fui administrador lá, quando eu fui secretário do Mário Covas. Eu sei o que eu estou falando. Não tem nenhuma necessidade. O setor privado faz e administra melhor. Vou dar um exemplo concreto para você. O governo do Estado fez a concessão pública de um centro chamado Centro Imigrantes, na rodovia dos imigrantes, logo na entrada de São Paulo. Essa concessão foi ganha por um grupo francês chamado GL. Esse grupo já investiu 400 milhões de reais nesse centro de exposições. Construiu uma alça de acesso, reformou o pavilhão de exposições, colocou ar-condicionado, tecnologia, construiu um edifício garagem e está construindo um hotel em 2 categorias de 4 e 3 estrelas, com recursos próprios e ainda vai dar 400 milhões de reais ao governo do Estado de São Paulo. Portanto, já investiu 800 milhões e ainda tem investimento pela frente. O que aconteceu? Em menos de um ano, o Parque Anhembi perdeu todas as principais feiras. Todas, Tônia, todas. Inclusive o Salão do Automóvel deste ano, agora em outubro, já não vai acontecer no Anhembi pela primeira vez nos últimos 25 anos. Já vai para o novo centro, chama-se São Paulo Expo. Por quê? É administração privada, mais eficiente, melhores condições, melhor acessibilidade, gerando mais empregos. Hoje tem 7 vezes mais empregados no São Paulo Expo do que tinha no Imigrantes. Os salários são melhores, as condições são melhores, a previdência, plano de saúde, plano odontológico, tudo é melhor. E com relação aos corredores de ônibus? O que nós vamos fazer é uma concessão, aí não é privatização, é uma concessão para melhorar e otimizar o uso dos corredores de ônibus. Eu sou favorável, exceto um ou outro local que nós temos que rever, onde há um flagrante prejuízo ao comércio varejista, nós vamos rever. Mas, de forma geral, sou favorável. O que falta? Tecnologia. Vamos colocar tecnologia. Administração tecnológica, usando o GPS para poder dar a indicação correta a quem usa o ônibus do horário preciso em que aquele ônibus que ele pega para chegar ao trabalho ou voltar para a sua casa vai estar ali naquele ponto. Todas as pessoas hoje, 98% da população de São Paulo, tem celular. E os aplicativos são simples para isso e são absolutamente gratuitos. Não vai aumentar o custo de nada para o usuário, não vai aumentar o custo para ninguém, nem mesmo para as concessionárias de ônibus. Aqueles que vão explorar esse serviço ou aquela empresa, ela vai ganhar na publicidade. Quando você abre um aplicativo, exatamente como você tem aqui no Estadão, em outros veículos de comunicação ou em outros serviços de aplicativo, você tem uma informação publicitária que paga esse serviço. E vai melhorar muito, mas muito, a eficiência do serviço. As pessoas vão saber exatamente a que horas o ônibus passa, se houve algum problema, se houve algum acidente no trajeto, se tem alguma dificuldade, com isso elas vão poder se organizar melhor. A publicidade não está dentro do aplicativo, não pintada na... Não, imagina, no aplicativo, claro. Isso é forma moderna, você não precisa sujar a cidade e nem violentar a lei de cidade limpa. As concessões incluem os corredores e as faixas exclusivas de ônibus. Isso, exatamente. A proposta é essa. A proposta é essa. Isso é modernidade, isso já acontece em outros países, em outras cidades do primeiro mundo.
O que nós queremos fazer aqui é uma cidade de primeiro mundo. São Paulo é uma cidade que vive num atraso, infelizmente, e atrasou ainda mais com a gestão atual do prefeito Fernando Haddad. Eu não quero fulanizar e nem fazer críticas pessoais ao Fernando Haddad, mas a administração do PT não foi uma administração boa para a cidade, não sou eu quem diz. 72% da população já manifestou isso nas duas pesquisas, Datafolha e o Ibope. Uhum. O senhor, nessas suas propostas de privatização, fazer parcerias e concessões, eu me recordo de um problema grave aqui da cidade de São Paulo, que na verdade do país inteiro, mas aqui também a gente tem um déficit habitacional muito alto. O Haddad, quando assumiu, veio com uma proposta, inclusive em parceria com o governo do estado, com o governador Alckmin, para fazer uma PPP da habitação no centro, tentar juntar ali moradia e revitalizar o centro que está abandonado. Essa PPP foi anunciada em 2013, foi assinado o convênio em 2014 e a gente passou mais de 2 anos, são 3.500 moradias para um déficit habitacional de 200 mil moradias. Ou seja, essa PPP da habitação no centro está mostrando que nem a parceria com a iniciativa privada é célere, né? Consegue acelerar esse processo. Como é que o senhor pretende mudar isso? Boa pergunta, Fábio. Ela não é célere porque ela foi mal administrada. A gestão da prefeitura foi muito ruim. O governo do estado está fazendo, através do CDHU, aquilo que prometeu fazer, lá na Nova Luz, onde havia a antiga rodoviária da cidade de São Paulo. Está sendo implantado lá. O projeto já começou, a obra já começou e vai ser residencial, escritórios, lojas e serviços. E um pouco de entretenimento também, área para esporte e entretenimento. O projeto é bom, mas o Estado que está fazendo isso sozinho. A Prefeitura falhou nesse programa. Aliás, como falhou também nessa área de habitação popular com o próprio governo federal. Minha Casa Minha Vida é uma mentira na cidade de São Paulo, não aconteceu. O déficit habitacional você colocou, são quase 200 mil famílias que estão na espera de uma habitação popular. O que nós vamos fazer é resgatar o processo para que o setor privado, inclusive naquelas implantações que fazem de edifícios, principalmente comerciais, estão em áreas mais ricas da cidade, onde você tem um potencial construtivo aumentado, esse potencial construtivo tem um valor, não é barato, é um valor alto. E, aliás, eu entendo que deva ser, e o setor privado não se incomoda com isso. Agora, este potencial construtivo tem que ir integralmente para a habitação popular. E, na minha visão, quem pode fazer isso melhor do que o próprio governo é o setor privado, que contrata melhor, tem mais eficiência, mais rapidez e melhor qualidade. Cabe ao Estado fazer o controle. É como uma agência. Você faz uma agência habitacional, onde nestas ações a agência vai fiscalizar prazo, eficiência e qualidade das habitações populares. E se der tempo, eu queria acrescentar também, nós vamos verticalizar a habitação popular. Acabar com essa história de que a habitação popular só pode ser predinho de 4 ou 5 andares. O que, aliás, macula, inclusive, o direito das pessoas de idade, pessoas obesas, pessoas deficientes, tem que, às vezes, subir escadas, 5 andares. Por quê? Nós vamos fazer com elevador e podemos fazer isso de forma vertical. O que é mais caro na cidade, Pedro? É o terreno, é o solo, isso é o mais caro. Ora, verticalizar significa que você pode ter mais habitações na mesma metragem, com melhor condição, melhor funcionalidade e elevador. Por que as pessoas pobres não podem ter direito a um elevador? E o senhor defende essa proposta de levar mais moradias de fato para o centro? Para o centro e para outras áreas. De recuperação do centro de São Paulo. Mas não só. Esse projeto do CDHU me parece um projeto bem feito, porque ele não traz só habitação, ele traz também a oportunidade do emprego, porque ele tem um espaço para varejo e serviços, cabeleireiro, manicure, bares, cafés, pequenos restaurantes, além de lojas, que pode permitir que a pessoa trabalhe onde ela mora. E tem também o seu espaço de lazer, o seu espaço para a prática esportiva e a proximidade também de escolas e transporte público. Funciona bem. Um tema controverso sempre nas entrevistas é a questão da Cracolândia. O candidato Russomano ontem propôs isolar a Cracolândia, criar barreiras policiais para impedir que chegue a droga ali. Existe o programa do prefeito Haddad que chama o programa de braços abertos, que é o programa de redução de danos. Qual seria a sua política? A política da repressão e da barreira ou a política da redução de danos? Se isso acabaria ou manteria o programa de braços abertos? Nenhum nem outro. Nem isolar, nem manter. O programa Braços Abertos é um fracasso, isso é fato, é um fracasso. Não há como defender um programa de braços abertos, que na minha visão é de braços abertos para a morte. Aumentou o número de usuários de crack, aumentou o número de traficantes, aumentou o preço da pedra de crack e aumentou o número de cracolândias na cidade. Hoje são 5, era uma no início da gestão Fernando Haddad, hoje tem 5. E o preço da pedra de crack subiu, popularizou, aumentou o consumo e aumentou o número de traficantes também. Então nós vamos acabar com a Cracolândia, nós não vamos isolar
Cracolândia. É uma outra visão. Vamos utilizar um programa bem feito no governo do estado que chama-se Recomeço, que é um programa que estabelece a internação e o tratamento clínico dessas pessoas que são psicodependentes, com o tratamento médico adequado e a família, de preferência, podendo trazer a família mais próxima daquele que é vítima da psicodependência. Nada de oferecer renda, é um equívoco isso que foi feito pela Prefeitura de São Paulo, oferecer renda para varredor de rua, que imediatamente utilizou esse recurso para comprar mais crack, o consumo subiu, o valor da pedra subiu e o fracasso desse sistema foi demonstrado pelo aumento do número de traficantes e usuários da pedra de crack. O Recomeço, que é esse programa do governo do estado, tem uma unidade instalada lá nas mediações da Cracolândia, faz, se não me engano, 2 anos. A proposta é muito interessante, em algum momento ela conflita com braços abertos, mas ela praticamente não saiu do papel. Tem uma estrutura lá, o que funciona é praticamente uma barbearia, tem uma parte ali de atendimento, mas as unidades, os quartos para internação, não funcionam ainda. Faz mais de 2 anos que ele foi anunciado pelo governador. Fábio, ou seja, é difícil acreditar nesse recomeço, se a gente já tem um exemplo concreto na Cracolândia que ainda não saiu do papel. E não funciona por quê? Porque a Prefeitura não adotou esse sistema. Ao contrário, isolou esse sistema ao invés de aproveitá-lo e bem como poderiam ter feito. Não o fez. A Prefeitura não defende a internação. A Prefeitura defende o que está, é o status atual, que é triste. A defesa hoje... Acho que a falha do fracasso do Recomeço ali é um boicote da Prefeitura. Não houve ali. O programa Recomeço é uma coisa. Aquele especificamente foi totalmente a falta de apoio da Prefeitura. São programas diametralmente opostos. Um é o equívoco, o outro é o acerto. E o acerto reconhecido, inclusive, por médicos, por especialistas e também até por aqueles que, do ponto de vista das igrejas católicas e evangélicas, entendem que é a forma correta de tratamento. João, existe essa dobradinha que surgiu na semana passada, Matarazzo, Marta Suplicy, André Matarazzo, Marta Suplicy, pretende explorar, segundo o próprio André, 3 legados de 3 gestões de São Paulo. As gestões da própria Marta, a gestão do Kassab e a gestão do Serra, que é do PSDB. Como é que fica esse conflito? O legado do Serra é um legado do PSDB? Bom, eu não quero entrar nessa discussão. O que nós pretendemos é fazer um programa de governo que não vai ser estabelecido por situações do passado, mas situações do presente. O mundo evolui numa velocidade extraordinária. Nós temos que olhar o presente e olhar o futuro. Eu não vou fazer gestão olhando o retrovisor, nem pelo bem, nem pelo mal. Vamos adotar o seguinte princípio: aquilo que está funcionando bem, melhorar, aprimorar e evoluir. O que não está funcionando, mudar, modificar e colocar em prática um novo formato de governo, um novo formato de gestão. Então, não vou fazer nenhum tipo de programa imaginando aquilo que foi feito há 10 anos, 12 anos, 20 anos no passado, respeitando todos e até as coisas boas que possam ter sido feitas. Eu não desmereço ninguém pela sua trajetória, principalmente por as coisas positivas que circunstancialmente foram feitas. Politicamente preocupa uma chapa que tem a Marta Suplicy, que foi do PSDB, o André, que era do PSDB. Teoricamente, alguns especialistas dizem que isso pode ser a junção entre o centro expandido e a periferia. É a candidatura hoje que o senhor considera a mais forte? Todas são fortes, Pedro, todas são fortes. Eu respeito todos os candidatos, todos indistintamente. Os que têm melhor posição na pesquisa, os que têm menor posição na pesquisa. Eu, como empresário, aprendi a respeitar os concorrentes. Eu não desprezo concorrente nenhum, respeito todos. O senhor disse que pretende fazer parcerias com programas do governo do estado, né? Mas a gestão Alckmin não tem uma boa avaliação no estado. Como o senhor pretende lidar com essa questão para que isso, tudo bem, ele te apoia, mas para que isso não acabe afetando também a sua gestão e principalmente na campanha, né? Porque o senhor vai defender a união com programas do Estado de um governo que não tem uma avaliação boa. Bem, eu gosto muito do governador Geraldo Alckmin, todo mundo sabe disso, tenho profunda admiração, aliás, reafirmo isso aqui publicamente. Gosto dele, é um homem correto, um homem honesto, é um homem de uma modéstia que impressiona, além do que é um homem eficiente. Quem ocupa 4 vezes o governo de um estado não faz isso impunemente, não recebeu os votos por equívoco, recebeu exatamente por boas avaliações que teve ao longo das suas gestões. Há inúmeros programas do governo do estado que podem ser ampliados para o município e é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos buscar o que há de melhor no plano estadual para colocar conjuntamente com a prefeitura. E também vamos buscar isso no governo federal, Tônia. Não há nenhuma razão de imaginar que, sobretudo agora,
com o governo Temer, ainda interino, mas eu espero que a partir de 25 de agosto ou início de setembro, já em definitivo, nós possamos fazer boas parcerias também com o governo federal. O senhor acha que uma vitória sua na disputa pela Prefeitura de São Paulo fortaleceria o projeto do governador Geraldo Alckmin ou do PSDB de tê-lo como candidato a presidente da República em 2018? Pedro, o objetivo não é esse, mas naturalmente que sim, eu tenho que reconhecer. O objetivo é vencer a eleição para fazer um bom governo. Esse é o meu objetivo e muito claramente. Mas naturalmente seria uma vitória que, creditada ao governador Geraldo Alckmin, daria a ele uma exposição e uma credibilidade ainda maior para seguir a sua trajetória política, seja ela qual for. Eu queria perguntar algumas coisas bem rapidinho sobre alguns programas da cidade, alguns debates que acontecem. Eu queria saber se o senhor é a favor ou contra, no caso, a inspeção veicular, que foi feita pelo Kassab e foi cancelada pelo Haddad. Sou a favor desde que ela não tenha custo para o usuário, sem custo para o usuário. Ela é boa porque ela permite um melhor controle de emissões. Os ambientalistas e especialistas defendem também um controle para a redução da poluição atmosférica e principalmente das emissões, mas sem custo para o usuário. Mas é possível fazer sem cobrar taxa? Vamos estudar, é possível. Demolição do minhocão. Com criatividade, tudo é possível. Demolição do minhocão. Sou contra. Contra. Aquilo representou dinheiro público. Agora, a utilização e a forma de utilização é que nós vamos analisar. Ali nós podemos ter um parque linear formidável, ajudando a população a ter um espaço de lazer, de esporte, de convivência, seguro e adequado, sem ter um custo enorme para o Estado de derrubar aquilo. É melhor transformá-lo num parque linear, numa área verde, bonita, positiva, melhorando o acesso e a mobilidade na sua parte inferior e garantindo permanentemente, não é só aos finais de semana, é um espaço permanente de um parque público para a população. Tá. Mudança de nome das vias, tirando os nomes dos militares, substituindo por outros nomes, como aconteceu com o João Goulart agora. Bom, eu não faria isso e, sinceramente, eu conheci, inclusive, pessoalmente o presidente João Goulart. Foi colega do meu pai. Meu pai foi caçado pelo golpe de 64, pelos militares. Costa e Silva foi um militar que, aliás, foi um proeminente nome da ditadura militar. Mas eu acho que à medida que você estabelece nomes, retirar não me parece ser o melhor gesto. Ainda que a mim, me soe melhor ter João Goulart do que Costa e Silva. Mas se a gente for dentro dessa linha, você vai ter que mudar tantos nomes de ruas, avenidas, praças, aeroportos, por esse tipo de lembrança. Eu não acho que isso seja, vamos dizer, algo relevante, Pedro. Candidato, só para concluir, quadros do PSDB criticaram bastante algumas ações que são hoje vitrines do Haddad, né? Que é o fechamento da Paulista para carros, domingo, e as ciclofaixas, né? Ciclovia, ciclofaixas. O senhor pretende manter, ampliar? De forma muito clara, Fábio. Paulista manter e aprimorá-la, inclusive. O projeto da Paulista funciona bem no lazer, precisa melhorar um pouquinho a mobilidade, fazer um reestudo, porque há alguma limitação no acesso aos hospitais, que ficam naquele eixo oposto da Avenida Paulista, mas é fácil de resolver isso com uma análise melhor do ponto de vista de engenharia de trânsito. Mas manter aos domingos o lazer, aprimorando também, permitindo, por exemplo, a expressão de músicas, teatro, manifestações que aumentem o tempo de permanência das pessoas e o conforto na utilização da própria Avenida Paulista. Eu sou um grande defensor da ocupação de espaços públicos para o lazer aos finais de semana. Ciclofaixas e ciclovias. Ciclofaixas vamos manter, elas funcionam bem, exceto onde um ou outro local possa ter algum tipo de reanálise por algumas circunstâncias. Sempre, a vida é orgânica, você tem sempre que analisar aquilo que representa o melhor para a população. O que é hoje pode não ser amanhã. Ciclovias também. Vamos manter, é dinheiro público que foi ali investido, apenas reanalisando em algumas áreas onde não há ciclistas. Aí não faz nenhum sentido você manter uma ciclovia onde não há ciclistas nem para o lazer e tampouco para a mobilidade urbana. E nestes casos, há, em situações como essa, Fábio, dois flagrantes prejuízos. Primeiro, para os pedestres. Há um número infinito de quilômetros de ciclovia implantados sobre calçadas, especialmente na periferia. Não faz sentido. Calçada é para o pedestre. Outro, há ciclovias em áreas mais remotas da cidade que prejudicam fortemente o comércio varejista. Entre a garantia de vida que este comércio varejista dá a milhares de famílias e uma ciclovia que não é usada por ninguém, eu fico com as famílias.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a sua presença. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final para encerrar? Tônia, só para agradecer e exaltar, Pedro e Fábio, mais uma vez a postura do Estado de São Paulo e aqui especificamente da TV Estadão. Isso que vocês fazem é democracia. Eu assisti os dois concorrentes anteriores, vou assistir os próximos que virão. São milhares de pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui ao vivo. Isso é saudável, isso é positivo, isso é fazer democracia com bom debate. Eu queria agradecer. Obrigada, Obrigado. candidato. Obrigado. Obrigada. O candidato João Dória continua com a gente na Rádio Estadão e, em seguida, em uma conversa com internautas pelo Facebook. Boa tarde.